terço dos anjos foi expulso nessa guerra. Um terço dos anjos perdeu a batalha no céu. E o outro reino é o reino da luz. Nesse reino da luz governa Jesus, governa o nosso Deus. Há um conflito de reinos, há uma ambiguidade de reinos, há uma oposição de reinos. E essa batalha vai até o final dos tempos. Invariavelmente, um demônio, quando chegava diante de Jesus, no corpo de um homem, você vê isso na Bíblia, ele dizia: bem sei quem és o santo de Deus, vieste atormentar-nos antes do tempo. Por que ele usa a palavra tempo? Porque sabe que tem uma sentença que foi estabelecida no céu, onde a primeira parte da sentença é perde a presença de Deus, e a segunda parte da sentença é um lago de fogo e de enxofre por toda a eternidade. Quando Jesus, em Apocalipse, fala: eu estou vivo, estive morto, e tenho comigo as chaves da morte e do inferno, é com essas chaves que ele vai trancar Satanás num lago de fogo e de enxofre no final dos tempos. Então, esse ser espiritual que governa no império das trevas, para matar, roubar e destruir, cria circunstâncias que faz as pessoas acreditarem que é o azar. Eu tenho azar, eu tenho sorte. Não, não existe isso. Existe a ação do império das trevas e existe a ação do reino da luz. Morte, roubo e destruição é fruto desse império das trevas. É um ser real, tão real quanto eu e você, invisível, mas cheio de poder. Quando você escuta uma pregação que Satanás não tem poder, essa pregação não é bíblica, ela é heresia. Porque 2 vezes na Bíblia Jesus fala que Satanás tem poder. Uma vez, quando é o que eu citei, que está em Lucas 10:17, que os discípulos voltam possuídos de alegria, dizendo: Senhor, em teu nome os demônios se nos submetem. Jesus responde: eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago, e eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. O poder que Satanás tem é um poder de criatura, criatura caída, criatura expulsa do céu. O poder que Jesus tem é de criador, ele é Deus Filho. Satanás tem todo o poder, mas ele mesmo fala que o diabo tem algum poder. Outra feita que Jesus fala que Satanás tem poder, quando ele chama o apóstolo Paulo na estrada de Damasco para servi-lo, o apóstolo estava fazendo tudo errado, não era ainda o apóstolo, era Saulo de Tarso. Quando ele mostra-se para Saulo de Tarso perseguia cristãos e vê uma luz mais resplandecente que o sol e pergunta: quem és tu? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te, porque para isso te apareci, para te constituir ministro, para arrancar as pessoas do poder de Satanás para o poder de Deus. 2 vezes, então, Jesus fala que Satanás tem poder. Por que ele tem poder? Porque ele é um anjo. A natureza dele é de um anjo. Você viu o começo do filme? Um anjo de luz. A identidade dele é de anjo. Quando ele foi expulso do céu, ele não perdeu a identidade. Ele apenas converteu-se para o mal. É como um soldado, para ser do BOPE em São Paulo, para combater a droga, para combater a criminalidade, que se subverte e se transforma o rei do tráfico. Ele não esquece tudo que ele sabe como um soldado do bem, ele não esquece o manuseio de armas, ele não esquece a direção perigosa, ele não esquece as estratégias de batalha. Ele apenas usa tudo para fazer tudo errado. E assim é esse anjo de luz que governa no império das trevas. Tem poder, é invisível, mas tem algo que ele precisa fazer para o poder dele se manifestar. Ele precisa entrar na vida das pessoas. Quando eu começo falando no começo do vídeo, eu falo que Deus, quando fez a terra, ele deu para o homem governar, governo. Eu disse que Deus é o proprietário da terra. A terra, sua plenitude, todos que nela habitam, são do Senhor, é dele. Mas quando ele faz o homem, em Gênesis 1:26, também disse Deus: façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre tudo. Domínio sobre os animais que voam, rastejam, nadam, sobre toda a terra. O domínio da terra, Deus entregou para o homem. Por isso está escrito no Salmo 115, versículo 16,
Os céus são os céus do Senhor, mais a terra deu a ele aos filhos dos homens. Mundo espiritual governa ele. Mundo natural, ele deu o governo para o homem. E há uma diferença entre propriedade e domínio. O proprietário é o dono, tem o registro de imóveis, tem a escritura, mas ele pode ceder para qualquer pessoa morar no imóvel dele. O domínio tem aquele que tem uma permissão legal para ocupar o lugar que ele permite. E quando o homem recebe o domínio da terra, recebe autoridade. Deus entrega o domínio e entrega a autoridade. É como um proprietário de um imóvel que aluga uma casa para um inquilino, e esse inquilino tem autoridade sobre o imóvel para receber quem ele quer, a hora que ele quer, do jeito que ele quer. E o proprietário não pode adentrar portas adentro para interferir no domínio e no governo que esse moço tem desse imóvel. Assim é Deus na terra. Ele entrega o domínio da terra para o homem e dá ao homem autoridade. O homem recebeu autoridade para governar a terra. Quando ele forma esse homem, esse ser espiritual já tinha sido expulso do céu. Ele viu a formação do homem. O pior de Satanás é o ciúme que ele tem do homem, porque o homem foi formado à imagem e semelhança de Deus. O pecado dele não tem perdão. A condenação dele está determinada para um lago de fogo e de enxofre. O pecado do homem tem perdão. O arrependimento do homem gera o cancelamento do pecado. E a partir do momento que ele viu Deus formar o homem, o plano dele de matar, roubar e destruir esse homem foi estabelecido. Não porque o homem seja importante para ele, mas porque ele quer ferir o coração de Deus. Ele quer ferir o coração de Deus. E quando o homem recebeu a autoridade na terra, Deus mandou o homem guardar o jardim. Guarda. Você guarda suas joias, você guarda seu passaporte, seu dinheiro, porque tem ladrão. E quando a Bíblia fala que o ladrão não vem senão somente para matar, roubar e destruir, esse é outro nome que ele tem. Lúcifer é o nome que nós damos, mas não é bíblico. Na Bíblia ele é chamado de adversário, Satanás, ladrão. E quando o homem recebeu autoridade para guardar a terra, ele tinha autoridade para botar o demônio para correr. O demônio entra na terra incorporado numa serpente. Por quê? Porque um espírito sem um corpo é ilegal no mundo natural. O mundo espiritual é legal, legal não de joia, legal de leis. Eu falo que Deus me fez juíza para entender o mundo espiritual. E existe uma lei espiritual que um espírito sem um corpo é ilegal na terra. Por isso eles precisam incorporar. Por isso eles precisam entrar dentro das pessoas ou influenciar pessoas para que elas se comportem fazendo a vontade dele. É a forma que ele tem para administrar na terra. E quando ele incorpora numa serpente, ele entra no jardim e o homem não se apercebeu do que estava acontecendo. O homem não ouviu a voz de Deus corretamente. Meu povo perece por falta de conhecimento, foi dito por um outro pastor. O conhecimento que Deus deu para o homem era que o homem não fizesse algo. Ele podia fazer tudo. Deus deu a terra de papel passado para usufruto, para domínio, para governo. Fez todas as flores, frutos, colocou riquezas no subsolo, entregou tudo para o homem, como um pai entrega para um filho. E deu uma restrição para o homem: não faça isso. Uma restrição, uma ordem de não fazer. E quando a serpente entra no jardim e Satanás incorpora a serpente leva o homem a fazer o que Deus disse para não fazer. Quando você escolhe obedecer outra voz que não é a voz de Deus, você está obedecendo a voz do diabo. Não tem outra voz no mundo espiritual. Quando você escolhe fazer o que Deus disse não faça, ou fazer o que Deus disse, não fazer o que Deus disse faça, ou não fazer o que Ele disse não faça, você está ouvindo a voz do inimigo. E a voz que você escuta é a voz que você obedece. Quando o homem escolheu obedecer Satanás, contrariando o comando de Deus, o homem perdeu a autoridade. Deus recolheu essa autoridade para o céu. Você não vai ver no Velho Testamento inteirinho um único homem com autoridade espiritual para expulsar demônio. Não vai ver. Você vai ver
Deus dizendo, eu repreenderei o devorador. Ou ainda vai ver o profeta dizendo, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda Satanás. Ou ainda vai ver Davi dedilhando um instrumento, como foi anunciado aí, a música, e na hora da adoração o Espírito Santo vem e incomoda o demônio que estava no rei Saul, e o demônio afastava-se do rei Saul, mas voltava. Ele não era expulso, porque Davi não tinha autoridade para expulsar. Tanto voltava que o rei Saul termina com um suicídio. Não existe suicídio sem um ingrediente espiritual de trevas. Não existe. Você vai ver casos de depressão física, falta de hormônios. Você vai ver casos de depressão emocional, problemas sérios, perdas terríveis. A resiliência não trouxe de volta o status quo anterior, a pessoa não se cura da dor. Mas em nenhum desses dois casos tem suicídio. A pessoa quer morrer, pede a morte, desiste da vida. Mas existe uma depressão espiritual, é uma ação demoníaca. O demônio o tempo todo soprando no ouvido, mata, se mata, se mata, se mata, se mata. Toda vez que tem um suicídio, tem um ingrediente espiritual de trevas. Então, no Velho Testamento inteirinho, nenhum homem tinha autoridade espiritual para expulsar demônio. Essa autoridade volta para a terra, lá no Jordão, no dia do batismo de Jesus. Havia uma profecia, escute bem. Deus não fará coisa alguma sem primeiro anunciar aos seus servos, os profetas. Escute bem e olhe para as profecias. Quando você conhece a Bíblia, você vai ver quantas delas já se cumpriram. A profecia do nascimento de Jesus, do ventre de uma virgem, foi profetizada 700 anos antes dele nascer. A virgem conceberá dar à luz um filho. O lugar do nascimento dele foi profetizado 700 anos antes dele nascer. Um profeta profetiza que vai nascer de uma virgem, Isaías. Outro profeta, Miqueias, profetiza que ele vai nascer em Belém. E tu, Belém, Efrata, pequenina demais, para figurar dentre as milhares de Judá, de ti há de nascer o que há de reinar sobre Israel. Tem as suas origens desde os tempos eternos. A profecia do nascimento de uma virgem, a profecia do lugar do nascimento se junta e se acontece. Então, é o Messias, é o Filho de Deus. E aconteceu. Deus anunciou o sacrifício dele na cruz. Ele seria moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz seria dado para ele. É loucura, o evangelho é loucura. É loucura, a Bíblia fala que é loucura para os que perecem. Como Deus mata o seu filho, se Deus não morre? E Deus Filho é Deus também. Por isso ele teve que nascer em carne, vir como homem, humilhar-se, ser embrião, ficar 9 meses no ventre de uma mulher, para ter todos os estágios da humanidade, para poder representar o homem na cruz. Por quê? Como você explica isso? É muito simples. Quando o homem pecou, quando o homem ouviu o diabo e não ouviu Deus mais, ele morreu. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. E morte não é um caixão 7 palmos abaixo do chão. Morte é uma separação eterna de Deus. O homem é um ser eterno, escute o que eu vou te dizer. O homem é um espírito. Ele tem uma alma, ele está dentro de um corpo. O corpo é que vai voltar para o pó. E o espírito vai voltar para Deus. O homem é um espírito. Os anjos são espíritos. Anjos de luz, anjos caídos. E os espíritos são eternos. Os espíritos não acabam. A eternidade está no mundo espiritual. Então, o homem, pelas escolhas dele, de ouvir o diabo, ouvir Deus, vai definir a eternidade dele, aonde ele vai viver eternamente. E porque Satanás é um anjo de luz, que transformou-se em Satanás, ele é um ser eterno. Por isso a Bíblia não fala que Jesus veio para destruir o diabo, não. Ele veio para destruir as obras do diabo, aquilo que o diabo faz de ruim e de errado. Então vamos lá, por que o Filho de Deus teve que vir em carne para a cruz? Deus é o justo juiz, é o legislador, e ele estabeleceu numa sentença a morte do homem. Em Adão, todos pecaram, está escrito.
todos foram destituídos da glória de Deus. O que era a glória de Deus? Era o DNA de Deus no homem. Porque o homem formado por Deus, colocado na terra, para governar na terra, foi feito para ser filho de Deus, filho de Deus. Deus tinha um filho no céu, ele queria implantar uma família na terra. Ele chama o homem à existência só para o espírito dele, para que esse homem fosse filho dele. Não era jardineiro do Éden. Ele era filho de Deus para implantar o reino dos céus na terra. Por isso que Jesus nos ensina a orar: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando o homem formado por Deus para ser filho de Deus escolheu pecar, escolheu ouvir outra voz e não a voz do seu Criador, escolheu obedecer outro e não o Deus que o formou, ele morreu. Espiritualmente ele morreu, o espírito saiu de dentro dele. Ele tornou-se alma vivente, corpo e uma alma, andando pela terra. Ele ficou sendo criatura, só criatura. Só criatura. Não era mais filho de Deus, mas uma criatura amada por Deus. E que Deus condenou para a morte. E se Deus condenou para a morte, esse homem tem que morrer. Eu, como juíza, eu fiz sentença 10 anos. A minha história profissional começa como professora, depois funcionária do Banco Central do Brasil, advogada do Banco Central do Brasil, e depois juíza. 10 anos eu fiz sentença. E como uma juíza cristã, porque eu me converti aos 14 anos de idade, eu tinha muito zelo para julgar. Eu analisava o processo em todos os detalhes e minúcias. Eu li e reli a petição inicial várias vezes, li e reli a defesa várias vezes. Examinava todos os documentos. Se tinha um documento que era autenticado em cartório, mas eu tinha dúvidas se era fraudulento ou não, eu fazia parte de trazer o original, para eu conferir com a cópia. Se o assunto da sentença ia relacionar-se com um determinado lugar onde o fato aconteceu, e eu tinha dúvidas do que as partes contavam a respeito daquele lugar, porque uma contava que era de um jeito, outra contava que era do outro. Eu fazia uma diligência. Eles não sabiam, mas eu preparava para, no meio da audiência, interromper a audiência e levá-los todos com os seus advogados ao lugar para conferir a veracidade dos fatos que eles estavam narrando. Se tinha testemunhas que me deixavam em dúvida, eu fazia a careação, botava uma de frente à outra, para ver quem estava mentindo, olhava o olhar, os lábios, o jeito de falar, para identificar se era verdade ou mentira. E um zelo para não ser injusta, um zelo para fazer uma sentença correta. Agora imagine Deus quando sentencia o homem formado por ele para ser filho dele, para virar na terra um dominador da terra, um gestor da terra, e ele tem que condenar esse homem para a morte. Imagine o zelo de Deus para fazer essa sentença. Imagine a dor do coração de Deus de conduzir essa sentença até o fim, para condenar o homem para a morte. E ele condenou. O salário do pecado é morte. Ele julgou e condenou. Você vai entender, quando você lê na Bíblia, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para salvar o homem, não para julgar o homem, para salvar o homem. João 3,16. Mas você tem que continuar a ler. Não leia um texto fora do contexto, que você nunca vai entender a verdade. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o versículo seguinte diz o quê? Ele não veio para julgar o mundo, ele veio para salvar. O mundo já estava julgado. Aí o versículo 18, quem nele crê não é julgado, mas quem não crê já está julgado. Já está condenado. Aí você entende quando ele fala: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem crê será salvo. Ele foi enviado para a salvação do homem. E quem não crê será condenado, porque já está julgado. Já tem uma sentença pronta, já tem uma sentença feita pelo Criador do universo, condenando o homem para o inferno, que não foi preparado para o homem,
que foi preparado para Satanás e os seus demônios, os anjos rebeldes. Agora, escute o que eu vou te dizer. Uma sentença só é uma folha de papel. Hoje ela é digitalizada, mas no meu tempo era redigia à mão, dava para uma secretária datilografar, para constar dos autos do processo. Uma sentença é tão somente uma decisão escrita. Ela não tem eficácia se ela não for executada. A sentença precisa ser executada para ser eficaz. Senão ela é só uma decisão informada. Se a sentença for de condenação da devolução de uma terra invadida, enquanto essa terra não volta para o proprietário legítimo, ela não é eficaz. Se a sentença for o pagamento de uma dívida, enquanto o credor não recebe do devedor, ela não é eficaz. Se a sentença for a prisão de um homicida, enquanto ele não for para trás das grades, a sentença não é eficaz. A sentença de Deus que condena o homem para a morte, ela tem que ser executada. O homem tem que morrer. Senão ela não é eficaz. Agora, se o homem morre como homem, acabou. Acabou o plano de Deus ter filhos e filhas na terra. O homem não tem poder para vencer a morte. Aí o que ele faz? Ele faz o plano de salvação. Aí o filho dele, o Deus Filho, uma pessoa da Trindade, que existia antes da fundação do mundo, que tinha glória, poder e majestade antes de qualquer coisa, ele recebe a incumbência de vir como homem na terra. Vir como homem por inteiro, ter corpo, alma e ser um espírito eterno. Ter corpo para morrer, para ser executado no lugar do homem. Ter alma para sofrer, para chorar, para ser humilhado, para ser envergonhado, para no Getsemane chorar e falar: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele planeja executar a sentença de morte para o homem, matando o próprio filho dele. Você entende o tamanho do amor desse Deus? Você entende a grandeza do amor desse Deus? O filho dele humilha-se, torna-se homem em todas as etapas. Embrião, feto, bebê, para poder morrer no lugar do homem, para representar o homem na cruz. Quando Jesus vem e se submete a isso, ele não vem só para salvar o homem da morte eterna. Ele vem para trazer a autoridade de volta para a terra, porque a terra é dos filhos dos homens. Porque Deus entregou a terra para o homem governar. E ele tem que vir como homem para receber a autoridade de volta. Por isso que havia uma profecia de Isaías 61, e as profecias se cumprem. O Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu para salvar, curar e libertar cativos e oprimidos. A profecia de Isaías 61 se cumpre na hora do batismo de Jesus, lá no Rio Jordão, quando a voz do Pai é ouvida dizendo: esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Que o Espírito vem sobre ele, ali começa a autoridade voltar para a terra. Até ali ele estava escondido do diabo. O diabo estava governando a terra. Até ali, ele era o filho de José e de Maria. Nascido em Belém, criado em Nazaré, vivendo a vida adulta em Cafarnaum. Por isso, só depois do batismo foi o Espírito levando ele ao deserto para encontrar-se com Satanás. Quando o pastor ou apóstolo cita sobre esse encontro, ele fala da palavra que foi dada. Satanás oferece pão, Satanás oferece poder, Satanás oferece proteção. Mas nenhuma dessa conversa mostrou o poder do céu contra Satanás. O poder foi manifesto quando pela primeira vez um homem na terra, era o Filho de Deus, mas estava como homem, fala para Satanás: retira-te. Foi a primeira vez que a autoridade espiritual foi exercida na terra. Satanás teve que se retirar.
Só a partir dali Jesus começa a expulsar demônios. Só a partir dali ele vai expulsar demônios e tem até acusação dos religiosos da época dizendo que ele tinha parte com o diabo, por isso ele expulsava demônio. Quando João Batista começa a anunciar a vinda dele, João Batista dizia: o reino dos céus está próximo. Arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Quando ele começa a pregar, ele diz a mesma coisa. Arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Mas, quando ele expulsa um demônio de um menino que era surdo-mudo, e o menino ouviu e falou, ele é criticado pelos fariseus que diziam que ele tinha parte com o diabo. Ele fala: não, se eu expulso, eu faço isso pelo dedo de Deus. O reino dos céus é chegado. Ele não mais diz está próximo. Ele vem ensinar a fazer o reino das trevas, o império das trevas, recuar. Ele vem ensinar o homem a exercer a autoridade que tem contra o império das trevas. No céu foram anjos que expulsaram os anjos rebeldes. O governo do céu estava com os anjos. O anjo que se tornou rebelde foi expulso por anjos. Aquilo que foi dito ali, eu tenho dito há 50 anos pregando o Evangelho. Muitas das frases que eles disseram ali, eles ouviram nas minhas ministrações. Um juiz não sai do seu gabinete para botar o gêmeo em bandido. Ele dá uma ordem. E ele delega autoridade. Ele dá um mandado de autoridade. Jesus veio para ensinar isso. Se o homem tem o governo da terra, é ele que vai expulsar Satanás da terra. É ele que vai fazer recuar o inferno. Em Mateus capítulo 10, Jesus chama os 12 discípulos. Começa o ministério dele com 12. E dá autoridade para expulsar demônio. Depois ele chama outros 70, que é o texto que foi citado ali, e dá ordem para evangelizar, mas não conta que deu autoridade. Mas deu, ele só não contou. Quando os 70 voltam possuídos de alegria, dizendo: Senhor, em teu nome os demônios se nos submetem, Jesus fala: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Ele está falando do momento da expulsão dos anjos do céu. Ele está falando do momento da queda desses anjos, da inauguração do império das trevas aqui embaixo. E depois ele fala: eis aí vos dei autoridade. Dei é tempo passado do verbo. Vos dei autoridade para pisar de serpente, escorpião e sobre todo o poder do inimigo. Deu para os 10, deu para os 70, para os 12, deu para os 70. E na grande comissão que está em Marcos 16, ele diz para os discípulos: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem crê e for batizado vai ser salvo, porque já está condenado. Precisa crer no sacrifício da cruz. Precisa crer que Jesus substitui o homem na condenação. Precisa crer que Deus mata o filho dele para não matar o homem. Recebe esse amor de Deus. Recebe esse sacrifício como um prêmio para viver eternamente. João 3,16, porque Deus amou muito de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. 17, ele não veio para julgar, ele veio para salvar. 18, quem nele não crê já está julgado. Sabe como termina João 3? Quem recebe o Filho tem a vida eterna. E quem se mantém rebelde contra o Filho, sobre ele permanece a ira de Deus. O que é permanecer? É continuar. Permanece o julgamento de condenação. Então, só tem um jeito do homem ficar livre da condenação: é aceitar que Jesus morra por ele. É como se o juiz determinasse uma câmara de gás para matar um bandido. Mas na hora que ele está entrando naquele lugar onde vai ligar o gás, Jesus entra na frente e fala: eu posso morrer no teu lugar, se você quiser. Se você concorda com isso, eu morro no teu lugar. É como um homem sendo levado para ser executado no Talibã. Vai botar o pescoço num toco, vai ter uma espada que vai cortar o seu pescoço. Ele está condenado, ele merece a condenação. Mas chega Jesus e fala: se você quiser, você pode sair daí, eu morro no teu lugar. Por quê?
Porque ele tem uma mistura de homem e Deus. Porque o homem foi para a cruz, morreu na cruz. Mas porque tinha Deus nele, ele ressuscita dentre os mortos. Ele pode dar ao homem a vida eterna. E aí, lá em Marcos 16, ele diz: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Porque o homem que foi formado para ser filho de Deus tornou-se só criatura, condenada à morte. Criatura condenada à morte eterna. Todos condenados à morte eterna. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. E quem não crê, permanece a condenação. Permanece a condenação. E em seguida ele diz: e estes sinais acompanharão aqueles que creem. Primeiro sinal, em meu nome, expulsarão demônios. Vocês terão autoridade na terra. Porque vocês me recebem como Deus, vocês se tornam filhos de Deus outra vez. Porque está escrito: ele veio para os seus não o receberam. Tantos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Só tem um caminho para o homem ser filho de Deus, é a cruz. Porque Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é um caminho, é o caminho. Artigo masculino definido singular. É o caminho. Ninguém vem ao Pai, ao Pai, ao Pai, ao Pai, ao Pai, senão por mim. Ninguém chega como filho de Deus senão pela cruz. Ninguém. Hoje, gravando um podcast com a nossa querida pastora, eu falei que Jesus, quando começa a caminhar na terra, ele chama os discípulos de servos. No meio do caminho, ele chama de amigos. Não sois mais servos, mas sois amigos. O convívio, o relacionamento gerou amizade. Mas quando ele ressuscita dentre os mortos, ele chama de irmãos. Porque com o sangue dele, ele compra a vida dos homens das mãos de Satanás. O sangue da cruz é uma moeda espiritual que compra povos de todas as raças, tribos e nações. Por isso oferecemos a cruz para as pessoas, porque é o único caminho que leva ao Pai. Mas todo homem não vai chegar diante de Deus, todo caminho não vai levar a Deus, vai para julgamento. Na verdade, para a execução da sentença. Para ser aprisionado num lago de fogo de enxofre por toda a eternidade. O diabo é eterno, você é eterna. E a eternidade que você escolher, você vai viver com Deus ou com o diabo. Não tem outra alternativa. Não tem outro plano. É só esse. Ou é a salvação eterna, ou é a condenação eterna. E Jesus veio para salvar o homem. Deus não quer que ninguém pereça. E o homem salvo, o homem que se torna filho de Deus, ele tem autoridade espiritual, porque ele tinha no original para dominar na terra. E ele tem outra vez, quando ele recebe Jesus. Eis aí vos dei autoridade. Quando um filho de Deus compreende isso, ele vai entender a importância dele nesta guerra, que é real, que quer levar teus filhos para as drogas, que quer destruir teu casamento, quer acabar com a tua vida financeira, que quer colocar você prisioneiro de promiscuidade. Quando ele entende, ele entra com sangue no olho nessa guerra. Durante muitos anos da minha vida, ainda na ignorância do mundo espiritual, eu acreditava que eu não precisava fazer nada. Tudo foi feito na cruz. Jesus já resolveu tudo. Mas meus filhos estavam no mundo perdido, minha filha nas drogas. Meu filho estava na promiscuidade. Minha mãe estava presa em seitas satânicas, demoníacas, dava o corpo dela para demônio entrar. Meu pai preso numa idolatria ferrada, adorando objetos, ao invés de adorar Deus. E eu orava e falava para Deus: faz alguma coisa. Um dia, Deus foi muito claro comigo. Se você quiser conhecer a história toda, no meu canal do YouTube, o vídeo chama Autoridade Espiritual. Um dia, Deus falou para mim: se você chegasse na sua casa e tivesse sapos no sofá da sala, seu sofá branquinho,
e tivesse um porco imundo na tua cama, e tivesse um cachorro pulguento no seu banheiro, e um gato sarnento na pia da cozinha, você ia orar para eu fazer alguma coisa? Ou ia pegar uma vassoura e botar esses bichos para correr? Eu disse, eu vou botá-los para correr, é claro. E aí Deus fala comigo, pois é, você tem uma autoridade que você não usa. Você tem uma autoridade para fazer isso. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Não é resistir ao diabo, chame a pastora Tânia e vai fugir da pastora Tânia. Resistir ao diabo, ele fugirá de você. Sujeitai-vos a Deus é a primeira parte. Eu digo que todo o processo de libertação da Bíblia, todo o ensino de libertação pode se resumir só nesse versículo. Sujeitai-vos a Deus, mas, contudo, entretanto, todavia, o diabo não vai sair só porque você se sujeitou a Deus. Se da presença de Deus no céu, ele teve que ser expulso. Se diante de Jesus, no deserto, ele teve que ser expulso. Por que você acha que só porque você é bonitinho, ele vai sair da sua presença? Não vai. Sujeitai-vos a Deus para você ter armas espirituais. Armas espirituais. Para botar ele para correr. Escute bem, as armas espirituais não são místicas. Não é a figurinha do capacete. Não é a figurinha do sapato no pé. Não é a figurinha da espada. Não é a mão na cabeça dizendo, eu tomo o capacete da salvação. Arma espiritual, você precisa ser salvo. Você precisa ser filho de Deus. Você precisa ter recebido a substituição da sua morte pela morte de Jesus na cruz. Você precisa ter recebido Ele como Senhor e Salvador de sua vida. Porque ninguém pode entrar numa guerra espiritual sem ter na frente aquele que já derrotou Satanás, que foi ao inferno e tirou as chaves da morte do inferno das mãos dele. Couraça da justiça. Justiça na Bíblia não é juízo, juízo é julgamento. Justiça na Bíblia é alinhamento com as coisas de Deus. Sereis chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Jesus foi ao batismo como homem, ele estava como homem. Escute bem o que eu vou dizer para você, guarde o que eu vou te dizer. Jesus fala quando ele dá a grande comissão, quem crê e for batizado será salvo. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. E vai ter sinais, autoridade espiritual. E aí me batizaram quando eu era criança, eu era bebê. Valeu o meu batismo? Não. No que o bebê acredita? Na mamadeira, na teta da mamãe, na fralda molhada. Jesus foi apresentado no templo quando ele era bebê, mas ele foi ao batismo, homem, adulto, maduro. Quando ele vai ao batismo, João Batista fala, eu é que tinha que ser batizado pelo Senhor. Resposta de Jesus para ele, deixa por enquanto, importa que se cumpra toda a justiça. O que é justiça? É alinhamento com Deus. O meu pai me mandou como homem, e como homem eu tenho que ser batizado, para que a autoridade venha para a terra. Como homem eu tenho que ser batizado, porque na hora do batismo, que os céus vão se abrir, que o meu pai vai dizer, esse é o meu filho amado em quem me comprazo, o Espírito virá sobre mim, e a autoridade vai voltar para a terra, e eu vou poder começar a expulsar demônio da terra. Isso acontece na hora do batismo, sabia? Quem crê e for batizado, será salvo, e estes sinais acompanharão aqueles que creem. Primeiro sinal, em meu nome vão expulsar demônios. O batismo significa a morte do velho homem, o nascimento do novo homem. E um bebê não sabe o que é isso. Jesus deu prova inequívoca que ele precisava ser homem para ser batizado. E aí, queridos, as armas espirituais são uma posição em Deus. Couraça da justiça e alinhamento. Escudo da fé, como você vai guerrear no mundo invisível se você não tiver fé? Havia um menino sentado na terceira cadeira,
do seminário que eu faço, chamado SILC, Seminário Intensivo de Libertação e Cura. Acabamos de realizar a edição 133. No Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, já estamos lá. O menino estava no terceiro lugar, onde está essa moça aqui de blusa preta, cego, com uma doença rara, uma cegueira gradativa, vinda por uma alteração genética, e os filhos dele seriam cegos, e os netos dele seriam cegos, e os bisnetos dele seriam cegos. E era espiritual a doença dele. Não era uma doença física. Existem doenças físicas que são tratadas com remédios. Você tem que tratar fisicamente, naturalmente, o que é físico. Existem doenças emocionais, psicossomáticas. Você viu o pastor Silas Malafaia falando? Um homem que perde tudo, um homem estressado pode ter úlcera gástrica, porque produz excesso de suco gástrico. Uma mulher abandonada pode ter uma amargura tão grande que desenvolve câncer. Células angustiadas. Doenças psicossomáticas. Mas os médicos não sabem como tratar doenças pneumossomáticas. É o espírito adoecendo o corpo. Não se trata com remédio. Não aparece ultrassonografia, radiografia, tomografia, tudo que é FIA que já inventaram. Porque é invisível, é espiritual. E aquele menino sentado na terceira fileira, cego, quase totalmente, já estava com mínimo de visão. E era espiritual. A mãe foi para o seminário. Porque ouviu pelos vídeos eu falar o que eu estou falando para você aqui. E havia uma genética espiritual na família. Porque o pecado, ele traz consequência pessoal e traz consequência geracional também. Existe uma herança espiritual. E se você quer saber tudo sobre herança espiritual, vem amanhã de manhã e amanhã à noite você vai aprender sobre isso, vai ser o enfoque que eu vou dar. Heranças espirituais, genética espiritual, legados geracionais. E aquele menino sentado na terceira cadeira, a família toda foi para o seminário. Quando fizemos as orações, repreendendo a doença que estava nele, porque era uma doença espiritual. Quando a família confessou o pecado, que deu causa para aquela enfermidade, o menino começou a enxergar. E ele começou a enxergar, e ele gritava euforicamente. E ele pegava, pode aplaudir o Senhor? E ele pegava no rosto do pai dele e falava, eu estou vendo o rosto do meu pai, eu estou vendo o rosto do meu pai. Eu estava lá no púlpito com um brinquinho desse tamaninho, e ele dizia, eu estou vendo o brinco da pastora. E a oftalmologista de uma boa clínica na cidade de Resende, que cuida dos nossos olhos, dos olhos da família, estava nesse seminário. Ela falou, eu quero ver os exames feitos antes da cura. Eu quero confirmar a doença dele. E nós levamos os exames para ela. A mãe entregou. E ela disse, o milagre aconteceu. Essa enfermidade não tem cura na medicina. Quando você compreende que você pode ir contra a ação do império das trevas com a autoridade espiritual, que você pode ordenar que a doença saia, que a manifestação demoníaca saia, acabe, você começa a compreender a autoridade que tem. E hoje, anos e anos e anos trabalhando com libertação. Eu vou dizer algo para você, quando alguém pergunta para mim, como a senhora está? Eu tenho 78 anos. Como a senhora está? Eu falo, eu estou muito bem. Para a alegria do meu pai, para o azar do diabo, porque cada vez eu estou mais animada para bater nele. Quando Deus falou para mim, você vai continuar orando ou você vai pegar a vassoura e botar os bichos para correr? A história mudou na minha casa. Eu chegava do trabalho, botava o pé na porta do apartamento e dizia, Satanás, vai saindo porque eu estou chegando. E não cabe nós dois nessa casa. E um vai ter que sair, vai ter que ser você. Na autoridade que é no nome de Jesus, eu te ordeno, larga meu filho. Na autoridade que é no nome de Jesus, eu te ordeno, larga minha filha.
Larga minha mãe, larga meu pai, larga minha prima, larga meu tio, larga meu sobrinho, larga minha parentela. Todo mundo que leva o meu sangue, tem o meu nome, larga. É uma ordem que eu te dou. Ele não aguenta apanhar. Ele não aguenta apanhar. Ele não permanece no lugar onde tem guerra contra ele. Agora, a guerra é invisível. A guerra não é com a minha filha que está se drogando a ponto de plantar maconha no jardim da casa. A guerra não é com meu filho que está na promiscuidade, que com 18 anos já tem 2 filhos feitos pelas baladas da vida. A guerra não é com a minha mãe que está dando o corpo dela para o demônio entrar. As escolhas que eles fizeram deram oportunidade para o diabo trabalhar. A guerra é contra Satanás. É isso que Paulo fala. A nossa luta não é contra a carne e o sangue. Quando você assume a posição de filho de Deus e recebe a autoridade que vem do céu para você, você pode entrar na guerra espiritual sem medo. Porque Deus é que está com você nessa guerra. Agora, na terra, é você que tem que guerrear. É você. No céu foram os anjos. Na terra, é você que tem o governo da terra. É a tua terra que está sendo invadida. É a tua família que está sendo atacada. E Deus não vai descer do céu para fazer isso. Jesus já fez o que ele tinha que fazer. Ele veio e morreu no seu lugar, pagou o preço de sangue pela sua vida, para que você se tornasse filho de Deus. E filho de Deus tem poder. Está escrito, ele veio para os seus, mas os seus não receberam, e tantos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Queridos, eu sou uma juíza federal. O juiz nunca perde o cargo, é vitalício. Nunca acaba. E como juiz eu sei o que é autoridade. E eu sei que Deus me chamou para a guerra espiritual por isso. Porque o mundo espiritual é regido por leis, por leis, por leis. Não é místico, é por leis. E quando você usa a palavra para viver a sua vida, quando você se alinha com o céu, a justiça é aplicada em você e a autoridade chega. Importa que se cumpra toda a justiça. Jesus fala quando ele é batizado. Eu estou aqui como homem, eu sou Deus, mas eu estou aqui como homem e eu tenho que me submeter à vontade do meu Pai. Quando você consegue fazer como Jesus fez, não é a minha vontade, mas é a tua vontade, então eu vou me submeter. Quando você consegue submeter-se a Deus por inteiro, a tua autoridade, ela se torna extraordinária. E o diabo não tem poder de tocar em você, nem nada que te pertence. Ele não tem outra alternativa se não bater em retirada. Não tem outra alternativa. Eu teria muito mais que te ensinar, muito mais que falar, muito mais que te dizer. Mas o tempo está avançado, você já assistiu um filme longo aqui. Eu tenho 2 notícias para te dar. Primeiro, se você tem interesse em aprender mais sobre o mundo espiritual. O meu canal do YouTube tem o meu nome, é Tânia Tereza com Z. Lá tem mais de 1000 vídeos que ensina você sobre o mundo espiritual. Tem mais de 1000 vídeos. É um canal que já está em mais de 100 países, tem 82 milhões de visualizações de pessoas que buscam cura e libertação. E elas são libertas. Elas dão testemunho depois. Quando elas aplicam o que tem lá, elas são libertas. Se você quer saber mais sobre o mundo espiritual, corra para lá. Corra para lá, porque não tem um canal que tem tantos vídeos sobre o mundo espiritual. Não tem. Agora, a outra boa notícia que eu vou dar para você, aliás, eu vou dar 3. É que amanhã, de manhã e à noite eu estarei aqui. E eu vou falar sobre heranças espirituais. E você vai aprender coisas que você não imagina, que você acha que estão acontecendo por acaso, mas que são resultados de um legado de família, legado espiritual de família, porque Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos. E você vai aprender que não adianta falar, eu quebro a maldição, eu quebro a maldição é que te quebra. Você vai aprender a tratar biblicamente esse assunto.